Olá pessoal, consegue me ouvir aí? Belezinha? Joia? Bom, quanta gente, né? Que bacana encontrar vocês aqui no CBTD. Faz muito tempo que eu queria encontrar vocês assim, olho no olho. Já estive participando da versão pandemia, né, que a gente teve online. Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, trazendo esse tema. Não me faça estudar, como ensinar quem não quer aprender, né? Todo mundo que trabalha nas organizações tem aí um pouco essa dor de realmente gerar engajamento. E a gente que trabalha no front tem muitas lições aprendidas. Eu gostaria de compartilhar algumas dessas lições aqui com vocês. Não vou falar de ferramenta, não vou falar de técnicas milagrosas, vou falar o que a gente aplica, o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas para quem não me conhece, né, meu nome é Eduardo Leopoldi, estou um tempo aí já atuando na área. Eu vivo revisando as minhas definições ali no LinkedIn, no meu trabalho, mas hoje eu gosto dessa definição, colocar a universidade corporativa de pé, né? Eu percebo que existe muito essa intencionalidade das empresas em fazer as coisas acontecerem, mas nem sempre a coisa acontece do jeito que a gente quer. Então a gente ajuda a reduzir o atrito e colocar seus projetos no ar. Uma coisa que eu me orgulho muito de ter levado essas boas práticas para fora, então tem ali um prêmio internacional que a gente ganhou com um case que nós desenvolvemos para Bridgestone do Brasil, lá em Orlando. Então não reparem, o dedão tá meio preto ali, tá, gente? Eu tinha batido minha unha na porta, não tem jeito, né? É a vida. Então a foto acabou saindo com isso, mas tá aí um registro de um momento muito interessante para a gente que desenvolve aqui os projetos no Brasil e está levando essas boas práticas para fora. Mas vamos direto no assunto, vamos direto, né, endereçar isso que acompanha a gente desde a nossa infância. Algum de vocês já falou isso na sua vida? Eu, pessoalmente, já falei bastante. Eu sempre falando muito mediano, né? Minha mãe, então, ouviu muito eu falar isso. E é normal que nós, como crianças, tenhamos uma certa resistência ao aprendizado, tá? O problema é quando isso começa a persistir na nossa vida adulta, né? Porque aí já não é mais só aquele ciclo de maturidade que a gente tem que adquirir, mas está diretamente ligado à nossa performance na empresa, aos objetivos da organização. E tem uma coisa que me incomoda muito, tá? Não só a gente que é adulto falar isso, tá? Falar isso que é uma frase de uma criança, mas é o fato de que as pessoas maratonam séries, mas não conseguem terminar um curso online. Já viram isso, né, nas suas empresas? É incrível, as pessoas passam horas na frente do computador ou do celular aprendendo de outras formas, né, utilizando vídeos, ou então assistindo séries, ou jogando jogos, que tem ali um certo nível cognitivo até exigente, mas tem aquela dificuldade, não consigo terminar o curso, não consigo, não coloca na prioridade, né? Eu ouvi de um fundador de uma startup um dado muito triste, que ele disse, era B2C, tá, a plataforma dele, que 10% dos alunos que compram o curso terminam, né? Então, ele, como tem uma plataforma, ele pode se dar o luxo, né? A pessoa pagou, se a pessoa terminou não é problema dela, mas a gente que está desenvolvendo para as empresas, a dor, né, o buraco é mais embaixo. A gente precisa que as pessoas completem, não apenas completem como elas performem, não apenas performem, mas que deem resultado, e esse ciclo se alimenta e você consegue ter o desenvolvimento da sua organização. Mas vamos lá, né, primeiro endereçar o jeito errado, que é forçar o aluno. Todos os meus clientes têm aquela tendência ou aquela tentação, eu diria, de travar a navegação dos treinamentos, né, de colocar obrigatoriedades e métodos para você evitar que a pessoa não estude, né? O problema desse jeito é que o ser humano é muito adaptativo. Então, quanto mais você cria métodos para travar a navegação ou bloquear o avanço do aluno ou a descoberta, mais eles vão procurar meios, né, para burlar. Se ele procurar meios para burlar, os seus relatórios já não indicam mais, certo? Performance, indicam simplesmente se o cara completou ou não o treinamento. Pior, se ele não conseguir burlar, você vai criar um trauma no cara e aí você vai ter muita dificuldade de criar engajamento em projetos futuros, mesmo em projetos bacanas, tá? Então, a gente já sabe qual que é o jeito errado, que esse é o jeito de forçar o aluno. Mas qual que seria o jeito certo? Antes, pessoal, eu queria fazer um combinado com vocês, que é o seguinte, né? A gente precisa ensinar que não quer aprender. Mas o que a gente entrega, afinal de contas? Tá? Eu não entrego treinamento, eu não entrego cursos, nem vocês entregam treinamentos nem cursos. A gente entrega performance, a gente entrega transformação, a gente entrega desempenho. É por isso que a gente é contratado, é por isso que a empresa investe recursos e tempo na gente. Então nós precisamos gerar um entregável que não é simplesmente aquele pacote SCORM, né? Utilizando aqui um termo um pouco mais técnico. A gente tem que gerar realmente a transformação necessária. Então, realmente a gente tem que refletir um pouco. Tirar a nossa entregável, a nossa mentalidade, né, usar um termo aqui, mindset, né, do treinamento e procurar endereçar o desempenho. Tá? Quando você tira, você migra o seu foco do treinamento, você sai da mentalidade de tarefa para uma mentalidade de recompensa. Então, mudança de desempenho é bom para todo mundo, é bom para a empresa, é bom para o colaborador, ele vai vender mais, ele vai evitar riscos, né, ele vai poupar tempo, ele vai ter mais tempo disponível. Então, quer dizer, você tem uma troca muito mais interessante do que simplesmente falar
lá, você tem que completar tais cursos compulsórios, concordam? Eu gosto de fazer uma metáfora que o treinamento é como se fosse escalar uma montanha, tá? E essa metáfora me acompanha em muitas coisas que eu faço, tá? E vem aquela pergunta, por que as pessoas sobem montanhas, afinal de contas? Né? Quem aqui gosta de fazer trilha? Quem que gosta de subir montanhas? Ó, algumas mãos, né? E quem não gosta de subir montanhas? Eu diria que a maioria das pessoas, né, tem certa resistência. Então isso faz a gente pensar, quer dizer, uma coisa é tão atrativa para um e não é atrativa para outro. Certo? Então, seres humanos, eles têm gatilhos diferentes de engajamento, tá? Então, eu gosto de usar muito essa palavra, pessoal. Tem se falado demais em engajamento. Essa é uma palavra-chave assim, que eu adoro, porque é realmente o que falta. Hoje a gente não tem dificuldade de acesso à informação. Eu, no meu bolso, tenho a Wikipedia, eu tenho os cursos de Harvard, está no celular, está lá na internet. Isso me faz mais inteligente? Não. Por quê? Porque eu não estou engajado em aprender e me desenvolver. Tá? Então, a gente precisa criar engajamento. Engajamento, gente, é como se fosse aquela bandeirinha no topo, tá? Onde a pessoa vai atingir o objetivo. A metáfora da montanha continua válida. Vamos transformar aqui a nossa ideia. Na montanha seria o nosso treinamento, a nossa capacitação. E a bandeirinha lá no topo seria a gente terminar o treinamento ou conseguir alcançar o objetivo da nossa formação. Né? Para a gente chegar até lá em cima, né, a gente vai ter que tomar algumas atitudes, tá bom? Então, por exemplo, você tem aqui que criar na cabeça do aluno a ideia de que vale a pena subir até lá. Tá? Ele tem que ter a ideia de que vale a pena subir até lá. E não necessariamente você tem que usar aqueles critérios mais racionais. É muito comum a gente colocar, né, aqueles objetivos de currículo. Você vai descrever, vai explicitar, aqueles verbos todos, né? Mas isso não gera tanto engajamento. A gente tem que ser um pouquinho mais, né, visceral, e encontrar os motivadores que realmente fazem as pessoas se mexer. Tá? Então, o que as pessoas não querem? Elas não querem perder tempo, elas não querem perder dinheiro, elas não querem perder o emprego. Tá? Então, você colocando um pouco a coisa num ponto de vista mais na base das motivações humanas, você consegue chegar mais longe. Eu tenho um exemplo aqui para vocês, pessoal, que é uma vinheta que eu desenvolvi para Volkswagen para endereçar a seguinte dor. Eles tinham um programa lá de melhoria contínua, VDA no caso, né? E aí a gente precisava passar para o pessoal do chão de fábrica a importância deles estarem aderentes a esses princípios, tá? E aí como que você coloca eles dentro da mesma página? A gente mostrou aqui as consequências, né, de ter uma mal prática, mas eu gosto muito dessa tela, que aqui, ó, nesse momento, depois que eu mostro o cenário negativo, a gente apresenta para ele que a boa notícia é você pode ajudar a mudar isso. Então você mostra o problema, mostra o cenário, e aí depois você cria o cenário para engajar a pessoa, e aí o resto são dicas, passo a passo, e é o conteúdo propriamente dito. É um exemplo simples, é um vídeo de menos de 1 minuto, tá, gente? Mas que ajudou muito a gerar engajamento num público que não tinha nada a ver com o projeto se eles não tivessem sido expostos a esse tipo de conteúdo, tá? Mas, dando continuidade aqui, chamar atenção, gerar engajamento é só um primeiro passo, tá? Quer dizer, eu posso querer subir a montanha, não significa que eu vou conseguir subir a montanha. Então tem essa questão da frustração também, né? Tem gente que tem experiências ruins, né, querendo praticar um esporte e tal, quer dizer, a curva, né, para você conseguir dominar aquilo é difícil. Então a minha ideia aqui é que a gente tem alguns métodos para reduzir o atrito, indo bem objetivamente ao ponto. A minha ideia é que você tenha aqui uma escadinha, né, que ajude a pessoa a subir lá. Eu não sei se se tem muita gente aqui de São Paulo, tem o Pico do Jaraguá, né, que fica aqui saindo de São Paulo. Quem já foi sabe que você chega lá em cima, tem uma longa escada para você subir na base da antena, uma escada cansativa, mas a escada permite que mais gente consiga chegar lá, porque de outra forma a pessoa teria que subir na pedra e realmente seria muito mais difícil. Então aqui é a metáfora de ser uma escada que ajude a pessoa a subir passo a passo. Então, para essa escada fluir, você precisa tirar as pedras do caminho. Então, pessoal, vamos fazer primeiro a lição de casa, tá? Quantos cliques separam o seu aluno do seu treinamento? Quantas plataformas são super burocráticas, sabe? E não funciona bem no celular, quer dizer, fica complicado para a pessoa chegar na sua capacitação. Outra pergunta, qual a duração média da sua sessão de estudos? Poxa, tem um baita conteúdo de 1 hora. Poxa, o cara de vendas no final do mês, você acha que ele tem 1 hora para parar, para aprender? Por melhor que seja, né, a sua capacitação. Então, tenta dividir em partes que ele possa digerir ao longo da sua jornada de trabalho. Atenda diferentes estilos de aprendizado. A gente, quando faz treinamentos, a gente não segmenta como o marketing faz, que você define uma fatia de uma persona, de um público-alvo. Você tem que atender diferentes estilos de aprendizado. O lado bom, gente, é que a gente pode ser familiar, né? Se você puder reaproveitar interfaces que são familiares, você consegue atender diferentes estilos de aprendizado e a pessoa vai se sentir mais à vontade de navegar pelo seu conteúdo. Tem um exemplo aqui de um projeto bem interessante. Você conhece essa tela aqui?
todo mundo reconhece, né? Porque parece muito o Netflix, certo? Então a ideia foi justamente criar uma experiência que mimetizasse o Netflix. Esse é um projeto super simples, tá? O nosso cliente pediu para fazer uma espécie de um catálogo interativo, né? Como que você imaginaria um catálogo interativo? Um PDF, né? Uma lista de links. Então a gente resolveu classificar eles nas formas de assuntos, conforme o cliente pediu, mas empacotar ele numa interface mega conhecida, mega fácil dele entender e de navegar, tá bom? É um exemplo simples aqui, tá? Que fica endereçando esse item que eu falei para vocês de redução de atrito, beleza? Então, primeiro passo, bons objetivos. Depois que a pessoa comprou o seu objetivo, facilita o caminho dela, deixa fácil para ela chegar lá onde você quer que ela chegue, tá bom? Pessoal, seguindo adiante, chega no outro componente aí, que seria incentivar o progresso, né? Não adianta, às vezes, você ter um caminho fácil se você não tem um incentivo para que você continue prosseguindo. Alguns de vocês já devem conhecer aquela matriz Flow, onde você cria engajamento combinando desafio e habilidade. Quando você tem um conteúdo com muito desafio, e você não tem muita habilidade, você gera ansiedade. Então, se você pega aquele PDF pesado com conteúdo técnico para aquele vendedor que entrou agora na sua empresa, ele vai ficar ansioso, porque ele é um material muito bruto para ele digerir. É como se eu quisesse subir uma montanha logo de cara. Ao mesmo tempo, se eu fico criando conteúdos muito superficiais, eu gero tédio, né? Quer dizer, a pessoa quer subir a montanha e sempre está no plano ali no térreo. Então, o nosso foco é conseguir chegar no meio termo, tá? Que é uma combinação de desafio e habilidade que vai gerar o nosso engajamento. E como que a gente consegue chegar lá? Qual que é a fórmula mágica, Eduardo, para a gente conseguir chegar lá? Então, nós temos aqui algumas palavras-chave, né? Isso aqui que vocês estão vendo, teoria, prática, interação e feedback, é um exemplo de um bom treinamento, tá? Um treinamento básico, certo? Todo mundo aqui já fez um treinamento que começava com a teoria, depois alguns exemplos, interatividade e feedback. O problema, gente, é que às vezes as pessoas pegam isso aqui e colocam um tijolão, né? Um treinamento de 1 hora, onde você fica um monte de tempo falando teoria e só depois recebe o feedback. A minha ideia é que vocês quebrem a experiência em ciclos menores, tá bom? Então, fala um pouco de teoria, um pouco de prática, faz o cara interagir, falar um pouco do que ele acha e como ele pensa, dá um feedback, ele vai se ele acertar, ele vai sentir que ele está evoluindo e você prepara ele para um nível a mais. Ele vai subindo cada degrau passo a passo. Existe um outro caminho também que eu tenho trabalhado muito com meus clientes, que é o seguinte, com públicos que já dominam o assunto, eu jogo a teoria lá para o final, tá bom? Eu coloco a prática em primeiro plano, certo? Eu faço a pessoa performar e aí a gente atende os gaps de performance dela. Se o cara é bom no que faz, ele vai acertando, ele vai evoluindo, beleza. Aí, quando ele erra, né, o cara que acha que sabe tudo, quando ele erra, ele, opa, acende uma luzinha na cabeça dele. E aí você entra com o feedback, e aí você pode até aprofundar mais a teoria, né, você tem espaço para isso. Aqui tem um simples exemplo, tá? Como seriam esses ciclos para manter a pessoa no flow, tá bom? No engajamento. Aqui, gente, eu tenho um exemplo de um case que a gente desenvolveu para o Walmart nos Estados Unidos. Lá eles têm um processo de feedback entre líder e liderado muito interessante. E esse é um game aonde... Deu play? Deu. Aonde você tem que agir como que você faria como um gestor. Então, aqui tem esse montão de texto, isso aqui é intencional, porque eles têm essa ficha impressa lá, igualzinha, tá bom? E a gente colocou ele em situações de tomada de decisão como se eles estivessem conduzindo uma reunião de feedback, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui. Tem teoria? Não, não tem teoria. Tem a prática primeiro. Por quê? O cara já é líder, já é gestor, ele já dá feedbacks. Então, aqui, a gente deu a oportunidade dele responder como ele faria no mundo real e a gente endereça exatamente quando ele acerta ou quando ele erra. Não sei se vocês vão ver no feedback, tem uma área que é branca, vamos ver, ele vai fazer o clique, tem uma área que é branca e uma área que é cinza. A área que é branca é storytelling, é o enredo se desenrolando. A parte cinza é o que eu falei para vocês da teoria, percebe? Então, ao invés de a gente ter um monte de teoria que vai criar atrito, que vai gerar resistência, a gente consegue distribuir isso ao longo de um enredo muito, muito, muito baseado no mundo real dos caras, tá? Então, a gente tem exemplos também aqui no Brasil de como trabalhar isso, né? Tem projetos de compliance, por exemplo, programas de feedback entre líder e liderado como esse que vocês estão vendo aqui, programas de força de vendas, então, contorno de objeções. Tudo que está ligado à interação entre dois seres humanos, você consegue simular, colocando um pouco de storytelling, colocando um pouco aí do feedback teórico, né, inserido dentro do contexto que é a realidade do aluno. Pessoal, chegando na reta final aqui, o que eu gosto? É que eu gostaria que vocês levassem adiante. Recompensas relevantes, tá? Pouco atrito de entrada e incentivo ao progresso vão ajudar muito vocês a corrigirem a sua jornada, tá? Estou finalizando aqui a minha apresentação. Eu gostaria de deixar o meu LinkedIn para vocês fazerem um contato pessoal comigo, tá, gente? Então, quem quiser me adicionar no LinkedIn, a gente sempre está criando conteúdos voltados para aprendizado digital e fica aí o meu contato para vocês.
o que a gente puder ajudar vocês aí no desenvolvimento de aprendizado que gera engajamento, que é a palavra que eu gosto tanto, né? Então a gente fica à disposição, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para qualquer pergunta, tá bom?